Graças ao Senhor, irmãos, vamos iniciar o capítulo 5 da carta aos Gálatas. Hoje vamos ler inicialmente os versículos 1 ao 12, diz assim a palavra de Deus: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, e nenhuma outra coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Eu quereria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Glória ao nome do Senhor até aqui. Então nós temos aí, irmãos, aprendido desta carta um objetivo de Paulo de refutar os judaizantes que estavam atrapalhando, atribulando a igreja na Galácia, impondo aí a obrigação daqueles gentios já salvos, que já receberam o Evangelho, já livres do pecado, da opressão do pecado, a agora observarem a lei. Temos aprendido isso. E Paulo, aqui nesse capítulo em especial, eu vejo ele fazendo um resumo do objetivo desta carta, que era justamente tratar do que a liberdade em Cristo traz a todos nós, e de como nós não devemos retornar ou retroceder da nossa fé, buscando de nós mesmos, pelas nossas forças, por esforço nosso, ganhar ou adquirir ou sermos salvos por nós mesmos. Porque desta forma, se nós assim fazemos, ele já fala no começo, tudo em Cristo é em vão. De nada tem valor a pregação do Evangelho. Para nós a cruz não tem valia alguma se nós nos submetermos a leis, a regulamentos e até mesmo voltar a determinadas práticas, alguns que tiveram religiões aí pagãs. De nada valerá. E não que nós não devamos observar regras e regulamentos, mas elas devem ser observadas em seus preceitos, segundo a palavra de Deus. Mas elas não têm por objetivo nos salvar. A observação da lei, cumprir a lei, cumprir rituais, não traz a nós salvação alguma. Ou seja, nenhuma obra é capaz de nos salvar, porque a obra que nos salva é a obra de Cristo na cruz, e ela é eficaz, e nada nós podemos fazer para sermos salvos. Então em Gálatas 5, Paulo vai defender de uma forma bem enérgica, vemos aí no último versículo que nós lemos, ele diz: olha, eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. E ele faz a reflexão desses que trazem um falso ensino e trazem situações para que nós sejamos salvos, ignorando ou descredibilizando a obra de Cristo na cruz. Ele fala que serão condenados, e ele requer, ele gostaria até mesmo que eles fossem cortados, e algumas versões que eles se mutilassem, porque ele estava exigindo ali justamente um tipo de mutilação que é a circuncisão na carne.
E Paulo faz, né, como que um trocadilho, contrapondo a liberdade que nós temos em Cristo, não havendo necessidade de cumprir a lei, porque Cristo já cumpriu por nós na cruz do Calvário, e nós temos, portanto, esta liberdade em Cristo. Então ele vai tratar, ele vai defender de forma enérgica esta liberdade que foi dada por Cristo. Então Cristo nos concedeu, e ele ensina que não importa o que vai acontecer, devemos permanecer debaixo da graça de Deus. Se porventura a sua fidelidade ao Senhor, o seu compromisso com a palavra de Deus, o seu amor pelos mandamentos, pela palavra do Senhor, pelos ensinamentos de Cristo, for motivo de você ser rejeitado, desprezado, perseguido, de você ser excluído, não importa as circunstâncias que venham à sua vida, permaneça na graça do Senhor, permaneça na presença de Deus, não se preocupe. E aí os irmãos devem refletir, trazendo para a nossa realidade dos nossos dias. Devemos, irmãos, ter todo o cuidado de respeitar sim a lei, dentro do seu princípio, o seu princípio moral, para que verdadeiramente resplandeçamos a glória de Deus em nossas vidas. E a glória de Deus em nossas vidas é a presença de Deus em nós, é verificar em nós a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. No entanto, aí ele adverte, né, que esta liberdade, nós vamos tentar falar sobre isso, esta liberdade em Cristo não pode ser um pretexto para a prática do pecado, porque é o que muitas vezes alguns esperam, né? Se nós fôssemos abrir, não aqui, né, propriamente, mas nós vemos aí as aberturas de caixas de pergunta nas redes sociais. É cada pergunta que a pessoa já sabe a resposta, mas a vontade de cometer o pecado é tão grande que ela vai buscar em alguém uma resposta para validar aquilo que o coração dela já está cheio. E enquanto ela não encontra a resposta que é favorável ao desejo carnal dela, ela não para de buscar a resposta. E aí eu poderia falar aqui as diversas perguntas, mas os irmãos também acompanham, né, de alguma forma, e já ouviram determinadas perguntas. E aí pastores sérios, homens de Deus sérios, ensinadores fiéis à palavra de Deus, eles vão dizer o contrário, que de verdade aquela pessoa que está perguntando aquilo, já conhecendo a palavra, sabe a resposta. Então veja, esta liberdade que busca em Cristo para dar pretexto à carne, ao pecado, não é assim que ela deve ser observada. A liberdade em Cristo é justamente para fazermos o que é correto. Porque fazer o que é correto não deve ser um jugo pesado às nossas vidas. Foi o que o Senhor falou em Mateus 11, 28 em diante. Então não deve ser um jugo pesado. Esta liberdade em Cristo, ela nos traz, na verdade, leveza de vida. Porque, irmãos, é difícil para nós, como tendo natureza pecaminosa, fazer o que é correto por nós mesmos. Mas uma vez que o Espírito de Deus está em nós, e mais à frente no capítulo 5 isso vai ser tratado, nós conseguimos fazer o que é correto. Porque é Cristo, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz a cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Então a liberdade em Jesus Cristo deve ser dirigida pelo Espírito Santo. Nós devemos ser, portanto, guiados por Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Então Paulo, ele vai tratar disso mais uma vez, que nós devemos não escolher a lei como alguns em nossos dias têm escolhido, talvez porque acham bonito toda a questão cerimonial, e eu vejo que muitos têm aquela síndrome, né, de buscar as descendências, só para falar que é descendente de alguma coisa, tem uma necessidade, né? Alguns vão dizer que nós, brasileiros, temos a síndrome do vira-lata, nós nos rebaixamos muito. Irmão, seja quem você é em Cristo Jesus, isso vale muito mais do que qualquer descendência. Bom é pertencer a Deus, ser filho de Deus pelo descendente que nós já aprendemos aqui, que é Jesus Cristo prometido lá em Abraão. Louvado seja o Senhor Jesus. E assim pertencemos a uma família muito melhor, que é a família de Cristo. Mas o povo tem achado bonito essas coisas, né? E enfeitam as igrejas, e usam os adornos e tudo mais, e começam a cumprir a lei, dias, festas, meses, anos, e também a circuncisão, a abstenção de alimento e tantos outros rituais. Deus não nos chamou para isso.
Deus nos libertou de toda a lei cerimonial. Louvado seja o nosso Deus. Então o que basta nós é crermos em Cristo e permanecer na sua graça e assim ser livre. Porque se Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos libertos. Louvado seja o nosso Senhor. Então quando nós lemos aí dos versículos 1 ao 12, nós vamos ver que os que se submetem à lei, a fim de serem salvos, na verdade serão cortados da salvação. Então, meus irmãos, o seu esforço, se assim posso dizer, é crer. Se posso dizer isso, porque na verdade até o crer vem de Deus, é Ele quem desperta em nós, porque nós mesmos não temos condição nenhuma de nos achegarmos a Deus pelas nossas próprias forças. É o Espírito de Deus que trabalha em nossas vidas, e encontrando lugar em nossos corações, Ele nos convence da nossa condição de pecador, e nos convencendo disso, do pecado, da justiça e do juízo, há um arrependimento sincero, e nós voltamos à presença de Deus, clamando o seu perdão, somos perdoados, e agora somos em Cristo uma nova criatura. Glória ao nome do Senhor. Mas se nós buscarmos nos justificarmos, e agora me veio novamente a lembrança, da parábola do fariseu e do publicano, nós, por nós mesmos, vamos nos justificar. Mas aquele que se humilha na presença do Senhor e confia nele, para que seja transformado, santificado, para que seja salvo, esse sai justificado. Todas as vezes, irmãos, que nós chegamos à presença de Deus, nos humilhando, ou seja, dependendo dele para tudo, você é justificado no Senhor. Glória a Deus, porque não é você que faz nada, mas é Ele que faz em ti. Glória ao nome do Senhor, e o nome dele é glorificado. Então veja, quem a fim de ser salvo busca cumprir a lei, ou leis, ou regulamentos, este certamente será cortado, porque isso fala de um afastamento, de uma relação com o Senhor, porque a nossa relação com o Senhor fala de uma dependência, a nossa relação com o Senhor fala de uma confiança, a nossa relação com o Senhor fala de uma certeza de que Ele é poderoso, é Ele quem tudo faz, e sem Ele nada pode ser feito. Glória ao nome do Senhor. Então a nossa salvação está em Cristo, e quando nós deixamos isso de lado, pelos nossos próprios esforços alcançar algum mérito diante do Senhor, nós nos afastamos deste Deus. Então veja aí que em alguns versículos ele vai falar, por exemplo, Cristo de nada vos salvará. Depois ele fala, de Cristo vos desligastes, da graça caístes. Essas são algumas falas da carta que vai nos levar a entender que buscar cumprir a lei ou leis, nós temos que aplicar para os nossos dias. Então somente isso, com o objetivo de sermos justificados, fique bem claro, a fim de sermos salvos. Portanto, isso na verdade muito mais nos afasta de Deus do que nos aproxima. E tem mais, ele fala aqui, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum. Então, se circuncidar para ser salvo, para o Senhor Jesus não tem valor algum. E no caso aqui que os judaizantes estavam cobrando o fato dos gentios não serem circuncidados, para Jesus também isso não importa, serem circuncisos. Porque o que basta é a fé, crer no Senhor Jesus. Se você crê, você será salvo. E ainda a palavra diz que não só você, mas também a sua casa. Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aí o versículo 1. Nós podemos aí aferir, que é, portanto, o resumo. Basicamente o versículo 1 é o resumo de toda a carta. Paulo traz aí um imperativo, o que significa uma ordem, estai. Ele roga, e também determina através de um encorajamento que os gálatas eles permanecessem firmes na liberdade. É um imperativo para que eles permaneçam na liberdade. Qual liberdade é essa? Em Cristo. Então o povo do mundo acredita que nós somos reprimidos e oprimidos. Nós não temos liberdade para fazer nada. Falamos disso no domingo. Mas é totalmente o contrário disso. Nós podemos fazer tudo no Senhor. Fazer o que é correto, fazer o que é sábio. Então até a nossa forma de nos alegrar, de nos divertir, porque o crente é divertido,
O crente é feliz, o crente ele é festeiro, sim, mas tudo que ele faz com sabedoria, porque ele vai buscar fazer de maneira que o nome do Senhor seja sempre glorificado. Então, quando nós nos reunimos, o povo de Deus se reúne, é uma maravilha, é um povo alegre, festeiro, e não há nada que possa trazer escândalo, nada que escarneça o nome do Senhor, dizendo: olha lá, aquele povo diz que é crente, mas olha a bagunça que está. Não. Quando nós somos verdadeiramente livres do Senhor e somos dirigidos pelo Espírito Santo, as nossas festas são maravilhosas e o nome de Cristo é glorificado. Irmãos, eu já participei de muita festa aí no mundo. É briga, depois do outro dia passando mal, tudo exagerado, é uma bagunça, e vamos nos limitar somente a este relato. É terrível. Mas a partir do momento que eu fui convertido por Deus, eu me converti, e eu participo hoje das festas, dos irmãos, que maravilha, irmãos. Você aproveita cada momento, no outro dia se lembra de tudo, e está bem, glória ao nome do Senhor, está prontinho para ir trabalhar sem problema nenhum, Louvado seja o Senhor. Então, o viver em Cristo é maravilhoso, porque você consegue desfrutar da dádiva da vida com sabedoria, fazendo o que é certo e glorificando o nome do Senhor Jesus. Então ele fala aqui, olha, permaneçam, estejam firmes nesta liberdade em Cristo, não sucumbindo à imposição dos judaizantes. Irmãos, da mesma maneira e com todo cuidado, eu sempre vou falar na doutrina, ou no ensino. Nós temos aí, vamos ficar batendo nisso toda vez, porque eu sei que para alguns acaba criando um bloqueio e eu não consigo alcançar o objetivo de ensinar a igreja. Nós temos regras, nós temos costumes e tudo mais, e é bom que se observe, mas isso não pode ser o motivo da nossa salvação, porque não o é. Quem é o motivo da nossa salvação, senão Jesus Cristo? Ele é a razão da nossa salvação. Então, aqui é como os judaizantes estavam impondo para que aquele povo fosse então considerado salvo, porque nós estamos olhando a visão deles agora. Eu, como judaizante, quero impor a lei aos gentios para que eles sejam salvos, uma vez que eles já eram salvos por terem crido em Cristo Jesus, que ele era o Filho de Deus, o Messias enviado, mas agora estão querendo impor isso. Outra sorte é a mesma coisa nos nossos dias, querendo impor alguma coisa, algum ritual, alguma coisa que os irmãos tenham que fazer para serem salvos. Não, irmãos, basta o sacrifício de Jesus na cruz. Então Paulo está fazendo isso, e por isso que a gente tem que falar sempre com muito cuidado, para que não haja confusão de nós aqui sermos mal interpretados, dizer, então podemos fazer o que nós bem entendemos? De forma alguma. Temos que obedecer os mandamentos do Senhor, segundo os seus ensinamentos, os preceitos morais dos ensinos do Senhor Jesus Cristo. Então a liberdade aqui, fala por Paulo, não deve de nenhuma maneira ser confundida com uma libertinagem. E aí os irmãos lembram que eu falei, o povo que busca pretextos para fazer a vontade da sua própria carne, fazendo pergunta até achar alguém que lhes dê a resposta, e em algum momento eles vão achar. 99 vão dizer que não pode. O dia que um falar que pode, esse é o que eles vão seguir, porque diz que nesse tempo não ajuntariam alguns mestres para si mesmo, como que tivesse, que causasse coceira nos seus ouvidos. É o que nós estamos vivendo, infelizmente, em muitos lugares. Então, liberdade esta que nos livrou do poder e domínio do pecado pela escravidão da lei. Vamos ler Romanos capítulo 7. Vou fazer o seguinte, irmãos, anotem, deixa eu ver que horas são, porque é muito extenso e o tempo já passou. Anotem, Romanos 7, versículos 7 até o 25. Então aqui ele vai dizer que se eles voltassem ao jugo da lei, findariam a liberdade concedida por Cristo. Então voltar para lá é abrir mão da graça que Deus lhes tem concedido. Cristo nos libertou das leis e dos regulamentos cerimoniais, como eu disse, mas não da obediência do seu padrão moral. O nosso Deus é santo, e Ele exige, Ele requer que nós sejamos santos tal qual Ele é também. E quando nós começamos a refletir isso mais profundamente, irmãos,
é de se derramar na presença de Deus, clamando misericórdia. Porque mesmo o irmão, a irmã que está andando, né, em santidade, buscando cumprir a vontade de Deus, nós somos todos pecadores e tem ocasiões em que nós falhamos com o nosso Senhor. Então, refletir sobre a santidade de Deus é algo necessário, principalmente nesses dias em que muitos estão dispersos e sendo enredados pelo mundo de forma sutil. Hoje eu estava vendo que uma pessoa que se converteu ao Evangelho, estava na igreja, recebeu uma proposta para desfilar na escola de samba, e aceitou a proposta e foi. Será que um dia foi mesmo alcançado? Pode até ser. E agora, será que há ainda esperança para esta vida? Então veja, irmãos, e assim o nome do Senhor vai sendo sim achincalhado, envergonhado. Não abra mão da graça de Deus na sua vida. Não seja enredado por vãs doutrinas, por vãs palavras, vã filosofia que diz que não é bem assim. Você tem liberdade, que você não deve ficar oprimida pela igreja, pela instituição ou pelo pastor. De fato é, se estiver sendo contra a palavra de Deus. Mas se o que lhes é ensinado é a palavra de Deus, são os princípios morais de Cristo e nada mais além disso, então, irmãos, não há do que temer. Fique firme na igreja, fique firme ali sendo liderado por alguém que lhes ensina tão somente a servir a Deus segundo a tua soberana palavra. Os irmãos têm que buscar esse discernimento, essa sabedoria, que nós vamos ver aqui que o povo peca porque não conhece as Sagradas Escrituras. Então, vai aí, eu estou pregando e vocês vão observando e vão anotando para saber se o que eu estou dizendo aqui está dentro da palavra de Deus ou não. Tem que ser assim. Então, a liberdade, como eu disse, não é para nós fazermos o que nós bem quisermos. Temos que seguir o padrão moral de Deus. Isso nos leva a entender que é errado impor sobre os cristãos, com base no que está sendo combatido, o peso à obediência à lei. Já falei sobre isso e é bom reforçar. Os irmãos têm que buscar esse discernimento. E agora aqui, todo aquele que quer impor regulamentos, leis e regras, ou qualquer outra forma para que sejamos salvos, ou mesmo crescer na presença de Deus, deve ser rechaçado. Ou seja, ele deve sair do nosso meio. Você não deve se submeter a ele. Os irmãos estão entendendo? Não deve se submeter. Se alguém quer impor a vocês algo para ser salvo, ou seja, rituais, cerimônias, leis diversas, não deve ser aceito. Essa pessoa não deve nem sequer ser recebida ou ouvida. Ela tem que pregar a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que santifica, é ela que transforma, ela purifica, ela que traz sabedoria, ela que traz crescimento. Então tudo aquilo que é trazido ao povo de Deus para impedir que o povo cresça no Senhor e seja verdadeiramente livre, deve ser combatido, rechaçado em nome do Senhor Jesus. Versículos 2 ao 4, busca aqui, buscar cumprir a lei, o objetivo de ser salvo, nos distancia de Jesus, pois circuncidar-se necessariamente, quem se circuncida tem que cumprir toda a lei. Então eu acho bonito me circuncidar, vou fazer isso. Eu devo, portanto, segundo o ensinamento de Paulo, ou seja, a palavra do Senhor, cumprir toda a lei. E ficou mais do que provado que o homem não é capaz de cumprir a lei. A lei não pode ser cumprida por nós. É por isso que, na plenitude dos tempos, o Senhor Jesus veio e a cumpriu em nosso lugar na cruz. Lá na cruz foi cumprida toda a lei, irmãos. Então, se isso já está claro para nós, se nós já aprendemos isso através da palavra do Senhor, por que vamos nos deixar levar por estas coisas novamente? Eu digo até que é pisar no sangue de Cristo, é vituperar, ou seja, é escarnecer no sacrifício de Jesus na cruz. Isso é abominação, isso é terrível, porque o próprio Deus despejou em Cristo a sua ira que cabia a nós receber, mas Ele recebeu o sacrifício de Jesus, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite.
Então é algo maravilhoso, é algo puro, santo, que só Cristo poderia fazer. E deixar isso e renegar isso, voltando a práticas antigas, é pisar, Deus, no sangue de Cristo. É humilhar aquilo que Cristo fez, é humilhar o Senhor, é desprezar tudo que Ele fez. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia de quem assim está agindo. Então, deveria obedecer toda a lei, e já foi provado que ninguém poderia. Cristo na cruz, como eu disse, Ele proveu a salvação. Então, buscar eu trabalhar pela minha salvação, ou seja, pelos meus esforços, resulta em afastamento de Jesus. Porque o Senhor é quem fez, e obedeceu a lei, e nós fomos salvos. E a salvação do Senhor não tem nenhum peso sobre as nossas vidas, no sentido de ser um jugo, algo opressor. Não, pelo contrário, ela tem sobre nós um peso de glória, e nós louvamos ao Senhor por isso. Por quê? Porque quando a salvação se manifestar na plenitude, quando nós estivermos com o Senhor, esta glória que há de ser revelada em nós é algo que nenhum dos escritores da Bíblia conseguiu descrever em palavras. Paulo viu tudo isso e disse que ao homem era ilícito saber destas coisas. Palavras inefáveis. Meu Deus, irmãos, servir a esse Deus é algo maravilhoso. E o único esforço que nós temos que fazer, se podemos dizer assim, é obedecer ao Senhor, é nos santificar a Cristo, é nos separar deste mundo vil. Louvado seja o nome do Senhor. Então, buscar e se justificar pela lei é não ter relacionamento com o Senhor. Caiu da graça. Então, aqui não está falando, agora dessa questão se o verdadeiro crente pode ou não perder a salvação. Não é este o embate aqui de Paulo. Ele está falando que quem age assim, de fato, caiu da graça. Por quê? Abandonou a oportunidade de ser livre do Senhor para cumprir a lei, buscando salvar-se a si mesmo. Então, lei nenhuma pode nos salvar. Não há nada que nós possamos inventar ou criar a fim de adorar o nosso Deus, acreditando que o que eu estou fazendo, pelo meu entendimento, pela minha capacidade, pela minha sabedoria, é algo que vai agradar ao Senhor. Nós agradamos ao Senhor na direção do Espírito Santo, porque Ele é quem vai nos ensinar, irmãos, como fazer. O Senhor vai nos ensinar como chegar até Ele. O Senhor nos ensina como orar, porque nós não sabemos nem orar. Nós não sabemos orar. É o Senhor que nos dá as palavras para chegar até o... Não é misericórdia demais, irmãos. É nessas horas que às vezes a gente tem que ter vergonha de algumas coisas que nós fazemos. E o Senhor está falando conosco nesta noite, nesse sentido, olha, fica na minha direção. Tudo que você precisa para me agradar, sou eu quem dou, sou eu quem ensino, sou eu quem dirijo, sou eu quem te conselho. É assim que o Senhor vai nos ensinando nesta noite. Então, eles abrem mão da graça disponibilizada a eles. Então, a possibilidade de apostasia estava às portas aos Gálatas. Estavam muito perto de apostatarem da fé. Vamos ler rapidamente Hebreus. Meu Jesus. Hebreus, capítulo de número 6, os versículos 4 ao 6. Diz assim, versículos 4 ao 6 do capítulo 6: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Foi o que eu acabei de dizer. Ainda no capítulo 10 de Hebreus, versículos 26 ao 31, adiantando, diz assim a palavra: Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas.
De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Acabamos de falar, quem age assim pisa no sangue de Cristo. Quem se afasta do relacionamento com o Senhor a fim de querer ser alguma coisa por si mesmo, sacrifica o Senhor novamente. E nós sabemos que não é possível isso. E a tendência é apostatar da fé. Irmãos, está bem próximo de nós. Lembre que nós estamos numa guerra. A carne lutando contra o Espírito, o Espírito lutando contra a carne. O capítulo 5 vai tratar disso mais à frente. Então, se nós não cuidarmos e vigiarmos em todo o tempo, de mantermos-nos na presença do Senhor, certamente nós podemos abandonar de vez a fé. Cuidemos disso. Versículo 5: não colocamos aí a nossa esperança de salvação em nossos esforços, em nossos méritos, mas pelo Espírito temos a bendita esperança de que seremos julgados como justos, conforme a promessa pela qual aguardamos ansiosamente. Então, é pela fé, pelo Espírito da fé, nós aguardamos a justiça de Deus, e se manifestará em plenitude quando nós estivermos na eternidade junto com o nosso Senhor. Versículo 6: ser circuncidado ou não tem nenhum valor em Cristo. Tais circunstâncias não são determinantes, ou seja, não são requisitos, não são critérios para que você seja salvo ou não. Se é circuncidado, você é salvo. Não, isso não é um critério. O critério é crer no Senhor Jesus. Somente isso. Porque nos parece que há confusão mesmo numa igreja como a nossa. Eu preciso, só crer nisso parece que para nós não é o suficiente. Eu preciso fazer mais alguma coisa. Para muitos é assim. Mas é só isso. Só basta crer. Não, eu tenho que fazer mais alguma coisa. Não precisa. É só crer. Se você crer, será salvo. Louvado seja o Senhor. Então isso aí não tem valor nenhum para o Senhor. Não são valores materiais e não espirituais. Os irmãos podem notar aí 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, e 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 18, que vai explicar melhor sobre isso. A fé que opera pelo amor é uma fé viva. Tiago capítulo 2, versículo 14. A fé sem obra é morta. Então a nossa fé tem que ser viva, ela tem que ser atuante. Não é uma fé parada, estagnada, e chega até mesmo a ser considerada uma fé morta. Então nós vamos nesta fé operando em amor. Em João nós temos aí a declaração de Jesus sobre os que o amam. Quem são? Vamos ler rapidamente. João capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Lá no versículo 24: quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. E neste capítulo Paulo vai falar que o que eles estavam recebendo não era de Deus. Versículo 7 e 9, deixa eu ver o horário. Vós corris bem. Vamos falar aqui de uma metáfora que Paulo costumava usar sobre o atletismo. Ele usava muito esse tipo de metáfora, até porque era mais fácil para o povo ali compreender a realidade espiritual dos seus ensinamentos. Então ele vai dizer: quem vos impediu de correr? E impedir aqui traz esse sentido de dar fim à corrida. Então a pessoa estava correndo e alguém de repente parou e ela não conseguiu chegar na linha final, na linha de chegada. E é o que acontece se nós nos rendermos a essas coisas. Corremos o risco de parar no meio da corrida, e talvez nem no meio, alguns param até no começo mesmo. Então Paulo está ali conversando com esse povo através dessa carta, dizendo: quem os impediu de correr? Quem encerrou a corrida de vocês?
pois vocês estavam indo bem. E isso, como acabamos de ver aqui na leitura de João, que as palavras que Cristo está falando vinham de Deus. Olha só no versículo 6, ele fala no final, os versículos em diante, né? Quem estava falando isso, do 7 ao 9, estava dizendo que esta palavra certamente não veio de Deus. Não veio de Deus. E Paulo estava falando assim, então de quem veio? Veio dessas pessoas. Eles estão impedindo vocês de prosseguirem a corrida de vocês, a caminhada de vocês. Então nós devemos ser vigilantes, irmãos, quanto aos ensinos das Escrituras. Não por nossos achismos. Não é ficar aqui, pegando aqui, buscando somente erro da pregação. A crítica pela crítica. Não é pelo que eu acho, é pelo que a palavra diz. Não é o que eu acredito que seja correto, mas é o que a palavra diz que é correto. Então nós temos que estar como os bereanos, consultando a palavra de Deus enquanto somos ensinados, sim. Quem disser o contrário, não obedeça. Vocês podem não obedecer, é para confirmar com a palavra de Deus o que está sendo ensinado, tá? Então nós temos que ir pelo que a palavra vai nos revelar. Verificar se o ensino tira ou acrescenta algo à palavra de Deus. Mateus 22, 29 diz que errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Basta uma pessoa para provocar confusão, para infectar, né? Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Basta uma pessoa, irmãos, para que toda a massa venha se infectar, todo o povo de Deus venha ser contaminado. Cuidemos, irmãos, destas coisas. Para nós encerrarmos, irmãos, aí, versículos 10 ao 12, para o nosso entendimento. Quem prega algo diferente do que a palavra do Senhor diz, certamente será condenado. É um perigo. Nós estamos vendo aí vários pregadores hoje querendo mudar, atualizar a palavra de Deus, mudar a palavra de Deus, dizendo que o que a palavra revela e diz não é bem isso, que era para um tempo, que agora é diferente. Não, a palavra de Deus permanece para sempre. E permanecer aqui, ela é imutável, inerrante, infalível é a palavra de Deus. Então todo aquele que vem e quer acrescentar algo, meu Deus, ele será condenado. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19 diz assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É a palavra do Senhor que está dizendo, não sou eu. E ainda tem gente que afronta o nosso Deus, negando isso, desconsiderando. E aqui não é só para o livro de Apocalipse, mas serve para tudo. Pode anotar outra referência, Mateus 5, 17 ao 20. Poderíamos talvez fazer uma analogia, né, o que também diz lá em Ezequiel capítulo 3, quando ele vai falar que os sacerdotes estavam profetizando em nome do Senhor, dizendo que o Senhor disse, quando o Senhor não disse coisa alguma, e que viria sobre eles também um julgamento. Ezequiel 13, do 3 ao 16. E Paulo, que era perseguido, ele faz aí um contraponto. Ele era perseguido justamente por pregar o Evangelho, as boas novas, a mensagem da cruz, porque esta é de fato um escândalo. Então, se ele pregasse a circuncisão, e é o que ele não pregava, ele não deveria, portanto, ser perseguido. Então os irmãos entendam, ele está fazendo um jogo de palavras aqui com os Gálatas, porque ele está afirmando que o que ele prega é a mensagem da cruz, é Cristo crucificado, é o Evangelho que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então, caso ali ele pregasse a circuncisão, em que pese, ele não era contra, porque era um costume daquele povo. Tudo bem, se eles faziam, não tem problema nenhum, mas querer obrigar o outro a fazer para ser salvo é o que ele estava ali combatendo. Mas se opor no objetivo, portanto, que a circuncisão era para a salvação. Nesse caso, ele não seria perseguido. Nós, irmãos, agora nós aqui, devemos continuar pregando a palavra fielmente. Nós temos que ser fiéis.
ao nosso Deus, a sua palavra. Não podemos renegar a palavra do Senhor a fim de agradar aos homens, não. E eu tenho bem tranquilo isso comigo. Eu não posso buscar a vanglória dos homens, de querer ser bem aceito, elogiado, nem mesmo por esta igreja. Se isso me levar a corromper, a deturpar o Evangelho, e mais ainda, a minha salvação ser colocada à prova, eu lamento se porventura alguém não receba a palavra do Senhor, se eu estou pregando a palavra do Senhor. Se eu a estou pregando e não recebe, eu lamento por isso. Mas eu vim aqui para agradar o meu Deus, como vocês também vieram nesta noite. Ninguém veio aqui para dar glória a Deus para que eu ouvisse e me sentisse bem pregando a palavra. Ninguém veio aqui para dar aleluia para que eu confirmasse que eu estou pregando bem. Vocês vieram dar glória e aleluia para agradar ao Deus Todo-Poderoso, e louvado seja o Senhor Jesus. Então, nós não devemos nos espantar se nós formos perseguidos. Então, para esta noite, a última referência, voltamos a João, capítulo de número 15. Fique firme na graça de Deus, na liberdade em Cristo, e pregue então somente a palavra do Senhor. Versículos 18 ao 21 do capítulo 15 do Evangelho de João diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Até aqui somente. Então, não se espante, irmãos. Fique firme e pregue a palavra de Deus. Amém?